Bom, pessoal, o pessoal mais lindo do sexto ano da manhã da escola Roda Peão. Nós vamos fazer hoje uma atividade de correção, porque já foi passado como deveres, mas essa atividade vai ter leitura expressiva, então eu quero a participação de vocês lendo e lendo muito bem, principalmente os que têm vergonha, como uma que se manifestou ali com vergonha, mas vamos ficar sem vergonha na aula de língua portuguesa. E depois nós vamos falar um pouco sobre a reflexão sobre o uso do sujeito e do predicado dentro do texto, tá? Fazer uma atividadezinha oral com a participação de todos, tá bom? Então, o texto que nós vamos trabalhar, ele está ali na página 5 e a leitura pode ser iniciada. Pode começar. Lara? Ai, desculpa, o professor tava boiando. É que nós vamos falar de barco, né? Por isso. Aham. Ah, não, professor, que piada foi essa? Tá, vou ler aqui. Crianças usam um barco como transporte escolar na Amazônia. Durante o percurso, os alunos vão fazendo tarefas, estudando e colocando o papo em dia. Francisco de Assis dos Santos, o piloto do barco, não tolera atraso. Os dois parágrafos próximos são textos. Ah, são meus também? São. O que O que para muita gente pode ter sabor de aventura, para muitas crianças ribeirinhas é apenas parte da rotina do grupo que atravessa o rio Amazonas todos os dias para ir à escola. Que espetáculo seria se todo mundo tivesse esse percurso até a sala de aula? Estamos no lago Janauca, nos Solimões. Para nossa equipe de reportagem, são 2 horas de deslumbramento. Próximo. Mas os alunos vão fazendo tarefas, estudando e colocando o papo em dia. Francisco de Assis dos Santos, piloto do barco, não Mas tolera isso é atraso. o Jali, não ali? Não. Sim, mas tem. Não há Ah, tá. tempo a perder. Não há tempo a perder, porque as aulas começam a 1 hora. Na casa mais isolados agora é fácil, com tanta água. O barco só falta entrar na varanda, mas na seca, quando o rio abaixa. Quando eles estão mais secos, fica muito baixo. Fica difícil entrar aqui e os alunos vêm por canoa, aqui fora. Fica difícil para nós contar, conta o piloto do barco Francisco de Assis dos Santos. Próximo. O piloto atraca o barco às 1h15. Teve um atraso na viagem de 15 minutos, mas o importante é que o barco chegou. Os alunos já estão descendo e indo para a escola. Próximo é tu ainda. São 2 parágrafos, Camila. Mas o que acontece com as irmãs que vão e vêm de canoa no Rio Negro, em Novo Airão? Elas não têm transporte escolar. A mãe delas, dona de casa, Ângela Farias, conta que todo dia, assim de segunda a sexta, eu sempre digo para elas: quando elas vêm, que vem a chuva. E se amanhece o dia, eu vejo que o tempo está feio e não deixo ir. Próximo. Sequestraram outro? É o Pedro. Pedro! Pedro, está dormindo, professor? Eu tô aqui. Ô, Pedro. Tô aqui. Então lê, Pedro. O microfone do Pedro tá bugado. Quem é que tá funcionando o microfone? A Daniele funciona o microfone. Daniele, lê para nós que o microfone do Pedro está com problemas. Obrigado, Pedro, pela tentativa. A Daniele sempre tem o microfone funcionando.
né? Alô? O próximo? Eu, Ô, professor. Não, eu quero que a Daniele leia agora. Porque o Pedro tá sem microfone, o microfone dele tá com problema. Ou sequestraram ela? Professor, quem que você tá chamando? A Daniele. Professor, desculpa. Não tinha visto que estava me chamando. Ok, fique tranquila. Pode ler para nós esses 2 parágrafos que o Pedro deu problema lá no microfone? Onde é que eu tava meio perdida? A estudante Maria Francisca, na página 6. Ah, tá. Pode ler aqui da tela, porque eu tô sem minha apostila agora. Pode. A estudante Maria Francisca Farias, de 14 anos, a mais velha das 3 irmãs, pilota a canoa. São 20 minutos para ir e 20 minutos para voltar. Quero me formar para ser uma professora. É isso que eu quero. Quero conhecer os outros ribeirinhos, revela. Mais um parágrafo, tá? O mundo das águas ainda está para ser descoberto. Voltamos a bordo do barco Rodrigues Alves, rumo a Belém. Continua? Lê só mais essa frase aí, porque aí depois começa o nosso amigo Ricardo. Placidamente deslizamos pelo Amazonas, farto e acolhedor. Obrigado, Dan. De nada. Já pode começar a ler? Sim. Eu dormi a noite todinha, sem medo. Você nem sente o que está dentro de um barco, como no ônibus ou em um avião. Eu tenho mais medo do avião do que do barco. Conta a dona de casa Maria de Nazaré Cordovil. E eu vinha pensando ainda agora, ninguém cavou para ficar fundo. Ninguém botou água, Deus fez essa natureza. Depois de dias de viagem, nós despedimos do rio e chegamos ao porto de Belém. Nossa viagem está chegando ao fim. Conhecemos pessoas, histórias e paisagens de um pedaço muito especial do Brasil. É uma viagem que vai deixar saudade. Daquelas em que o melhor não é a partida, nem a chegada. O melhor é o caminho. Muito obrigado. Bom, eu gostaria de saber de vocês qual é a principal função dessa matéria. Qual é a principal função? Eu coloquei de informar as pessoas como as crianças que moram em regiões ribeirinhas vão para a escola. Sim. Eu coloquei quase igual da Yasmin. Lê para nós, então. Informar como as crianças vão para a escola. Exatamente. A grande função dessa matéria é informar o leitor sobre o que acontece com as comunidades ribeirinhas, né? Como eles vão para a escola, para que serve esse barco, né? Tem a função de levar as crianças até a escola. Depois até tem barcos que são escolas lá na Amazônia. Tem barcos escolas. Isso é bem legal também. O que nós precisamos agora, que eu quero fazer com vocês, todos juntos, é separar o sujeito e o predicado dessas orações que eu coloquei aqui. Então, eu quero a participação espontânea. Eu não vou ficar chamando nenhum aluno, tá? Então, se um aluno tomar o protagonismo, eu vou permitir, né? Mas aí, se alguém quiser falar, também a gente dá a vez. Então, eu queria que vocês lessem essas frases e me dissessem qual é o sujeito, que é de quem eu estou falando, e qual é o predicado, que é o que eu falo do sujeito dentro da frase. Aí quem for responder, lê a frase e me diz qual é o sujeito e qual é o predicado. Professor? Já pode começar? Pode, fiquem à vontade. Só um de cada vez. Ok. Eu posso ler um.
Isso, então faça. Querido, deixei seu café pronto na copa. Tá. Querido Tá. De quem eu tô é falando nessa frase? Querido. Vamos ler essa frase e lembrar daquela aula que eu expliquei para vocês. Vocês pegam o verbo e perguntam quem. Lembra da aula do sujeito? Sim. Ó, qual é o verbo dessa frase? Eu estou perguntando para quem leu, tá? Mas todos podem participar. Qual é o verbo dessa frase? Deixei? Deixei. Eu tenho que perguntar quem deixou. Eu. Essa palavrinha aqui, ó, isso aqui, nós chamamos de vocativo, tá? Que é o elemento que dentro da frase, dentro da oração, chama alguém, tá? Evoca alguém, sabe? Chama uma pessoa. Querido, deixei seu café pronto na copa. Um detalhe aqui que eu vou mostrar para vocês, que é importante vocês entenderem, nunca eu vou separar o sujeito do predicado por vírgula. O vocativo eu separo de toda a frase. O sujeito e o predicado eu não separo. Essa é uma dica importante, tá? Tanto Professor, pode repetir. Qual parte? A do sujeito e predicado? Eu não sei por que travou, eu não consegui ver qual que era o sujeito. Mas tá gravado, não tá? Sim, eu tô gravando a aula. Fiquem tranquilos, vocês podem assistir depois, tá? Mas aqui, ó. Sim, professor, eu sei que você está gravando a aula, mas eu gostaria de saber qual é o sujeito e qual é o predicado. Sim, eu vou falar. Ah, olha tá, só. que ele não falou ainda. Aqui, deixei. Quando eu fiz a pergunta quem deixou, a resposta foi eu. Então, esse sujeito é aquele sujeito. Lembra que tem quando o sujeito não aparece aqui? Porque ele não está aparecendo. Não tem eu deixei seu café pronto na copa. Marcelo deixou o seu café pronto na copa. A Yasmin deixou o seu café pronto na copa. Não está escrito nada. Não tem nenhum sujeito ali. Então, ele pode ser oculto ou indeterminado. Lembram? Que nós temos as pessoas gramaticais? Esse aí seria oculto. Oculto. Porque se fosse indeterminado, teria que ser eles. Exatamente. Porque a pessoa gramatical que está praticando a ação, que é de quem eu estou falando, eu deixei. Né? É o eu. Então aqui é um sujeito oculto. E isso tudo aqui é o predicado, que é o que eu estou informando sobre o sujeito. Que o sujeito deixou seu café pronto na copa. E esse querido é um tal do vocativo. Tá? Isso aí a gente vai estudar mais adiante, mas nunca informações são demais. Nunca conhecimento é demais. Então, quem quiser anotar, isso aqui é um vocativo. O próximo, quem é que quer ler? E já dizer qual é o sujeito. Eu vou ter que dizer os nomes? Acho que esse eu sei, prof. Então fala. Um pressentimento terrível tomou conta de todos. Um pressentimento terrível. O que é um pressentimento terrível? Tomou conta de todos. Tá, mas o que ele é dentro dessa oração aqui? Sujeito. É o sujeito. Ó, para não ter erro, eu sempre vou pegar o verbo tomou e eu pergunto quem tomou? Um pressentimento terrível. Ok? Lembrando, né? Eu faço a pergunta para o verbo, mas eu tenho que levar em consideração o contexto da oração. Né? Eu não posso só botar porque tomou, quem tomou? Ele tomou. Tá? Aí é sujeito oculto? Não é. Porque eu tenho aqui quem tomou conta de todos, que foi um pressentimento terrível. Aí eu estou falando do pressentimento terrível. Beleza? Tomou conta de todos é o predicado. Eu tenho aqui dois sintagmas. Um sintagma verbal, tomou conta de todos, e um sintagma nominal, um pressentimento terrível. A mesma coisa aqui. A próxima, quem é que quer ler? Sem medo, pessoal. Vamos lá, animação. Pode controle.
Professor? Fala. Ah, agora você tá me escutando. Eu queria ler a outra, só que você não tava me escutando. Agora eu Posso tô. nessa agora? Pode. Nenhum colega meu esteve na festa. Eu acho que nenhum colega meu, não sei se o meu seria encaixado, seria o sujeito, e esteve na festa seria o predicado. Perfeito. Olha só. Aqui tá o verbo, né? Esteve. Quem esteve? Nenhum colega meu. Eu tenho. Qual é o núcleo desse sintagma aqui que é o sujeito? Nenhum colega meu. Qual é o núcleo? Colega. Colega. Eu tô falando. Ó, o colega esteve na festa, tá? Nenhum esteve na festa. Não é o caso. Essas duas palavras aqui são determinantes que estão completando o sentido. Estão dando características, estão enfatizando alguma coisa. Aqui está dizendo que o colega é meu e aqui está dizendo que é nenhum. Nenhum. Por exemplo, a Lara vai comentar sobre a festa e vai dizer que nenhum de vocês foi na festa. A festa que ela deu de 12 anos. Tá certo que isso de vez em quando acontece, né, professor? Mas fazer o quê? Que eu faço aniversário dia 29 de dezembro. Ah, eu sei como é que é isso. Eu faço em janeiro e a minha escola também. Nunca ia meus colegas no meu aniversário. Bom, então aqui está o sujeito e aqui está o predicado. A próxima, quem é que quer fazer? Gente, essa aqui é bem difícil. Essa aqui é nível 8º ano. Se alguém me disser quem é o sujeito aqui, acertar, eu vou ter que dar um presente na volta às aulas. As aulas presenciais, né? Eu posso tentar, prof. Quer tentar? Então vamos lá. Quero. Ó, primeira dica. Você vê o verbo. Pergunta quem pro verbo dentro do contexto da oração. Tá? Sim. Essa daí é difícil para nível 6º ano, mas se acertar... Tá. De vez em quando, novos interessados se apresentam. Não. Se apresentavam. Ah, ok. E agora? Novos interessados. Seria o sujeito. Muito Eu bem. acho. Agora sim, ó, esse verbo, ele está na terceira pessoa do plural, eles, né? Isso aqui é uma pegadinha que se faz. Porque a pessoa, quando lê muito rápido, ele vê apresentavam, quem se apresentavam? Eles, né? Ah, então isso aqui é um sujeito indeterminado. Não, não é. Por quê? Porque o elemento está aqui, ó. Quem se apresentava? Novos interessados. Novos interessados. Aham. Tá? Tá, entendi. Então, Aham. isso é uma pegadinha. Parabéns, porque tem alunos que eu conheço do 8º ano que não acertam isso. Porque eles acham que é indeterminado. Do 7º também. Muito bem, agora eu estou te devendo um presente. Vai ser um chocolate. Quando voltar a aula. Presencial. Agora eu quero uma pessoa diferente. Vamos ver. O Arthur. O Arthur é um cara que gosta de falar. Pelo menos na aula, né? Todas as cartas estavam sobre a mesa. Vamos lá. Qual é o sujeito? Oi, tô aqui. Fala, qual é o sujeito da sua... Lê a oração e me diz qual é o sujeito e qual é o predicado. Dá 5? Isso. O sujeito é todas as cartas? Tá, exatamente, mas eu pedi para tu ler a oração, quero ver tua leitura também. Todas as cartas estavam sobre a mesa. Isso, e o sujeito é? Todas as cartas. Muito bem. Aqui eu tenho o sintagma verbal, estavam sobre a mesa, e todas as cartas, o sintagma nominal. Então é importante, esse exercício que nós estamos fazendo, é importante para gravar sintagma nominal, função de sujeito, sintagma verbal, função de predicado. Sintagma nominal, função de sujeito, sintagma verbal, função de predicado. O próximo aluno. Deixa eu ver. Quem é que está na aula mais aqui? Yasmin, fala aí, tu falou pouco hoje. Essa aqui é fácil.
Yasmin, cadê você? Tô aqui, professor. Lê para nós e responde aqui. Carolina chorava compulsivamente. Carolina é o sujeito, chorava compulsivamente é o predicado. Esse aqui é fácil. Esse aqui é uma frase nível criança que está aprendendo a falar. Ela diz o sujeito, usa o verbo e o que, né? O complemento do verbo, né? Então aqui é interessante essa frase aqui, bem basiquinha, sujeito e predicado. Bom, respondo as questões quem, o que, quando, onde, como e por quê. Olha só, lembra esse texto que nós lemos? Nós lemos o texto que fala sobre o barquinho, né, que é o transporte. Crianças usam barco como transporte escolar na Amazônia. Isso aqui eu quero que vocês façam. Vocês vão responder essas questões. Quem, o que, quando, onde, como e por quê. Depois construir um lead. Ou seja, transformar isso aqui numa reportagem, numa notícia. Fala. Professor, Fala. como se já foi passado, eu já construí esse lead. Tu pode ler para nós. Construir um lead Tu ou pode. reportagem. Posso ler? Pode ler, pode ler. Meu lead ficou: crianças ribeirinhas vão de barco para a escola. Algo que seria totalmente comum para as crianças da cidade, para as crianças de Itacoatiara, virou rotina. O piloto do barco leva as crianças para a escola todo dia, atravessando o grande lago. Muito bem. E ficou assim. Ficou bom? Porque tu usou exatamente essas perguntas, né? Foi assim que tu montou, né? Porque parece que tu está respondendo. Sim, eu pensei em como responder e transformar no vídeo ao mesmo tempo. Exatamente. Essa é a técnica. Se eu for, eu vou escrever uma notícia, tá? Então eu vou falar sobre o STF no Brasil, né? A nossa Suprema Corte. Eu vou responder quem são, o que são, quando, onde, como, por quê. Aí eu vou ter que ter um motivo, um outro assunto mais específico sobre eles, né? Para falar. Ações do STF, ação específica e assim por diante. Ou ação do governo, ação de um time de futebol dentro de uma partida. E eu vou responder. Eu crio um título, respondo essas perguntas para montar um lead. E depois eu vou, para fazer a notícia, eu vou desenvolver essas questões dentro do texto. Porque o lead é um resuminho, né? Exatamente, muito bem. Alguém chegou a fazer isso que quer ler para nós? Mais alguém? Fora Yasmin. Alô? Everybody? Estamos aqui, professor. Estamos aqui. Tá. Eu não cheguei a fazer, professor. Tá. Então, assim, quem não fez, eu quero que envie para mim um lead desse texto que nós lemos, tá? Criado, assim, como a Yasmin fez agora. A Yasmin não precisa porque ela acabou de ler. E eu quero também que vocês... Vai valer nota? Vale a participação e o desenvolvimento intelectual de vocês. Vai valer nota, parece aluno de escola pública. Só fala as coisas e vale nota. Vocês estão aqui para desenvolver o intelectual, para ser uma pessoa melhor, para ser transformador do mundo. Vocês não desejam um mundo melhor? Sim ou não? Meu Deus, cri. Mas é claro, Para que nós tenhamos um mundo melhor, nós temos que ter indivíduos bons. Indivíduos bons e justos são indivíduos que agregam conhecimento, têm desenvoltura, conseguem ter discernimento das coisas. Fala. O lead é para fazer da página 5 e a 6? Isso, desse texto. E eu quero também, que eu até falei no início da aula, que vocês façam um relato de uma viagem de que vocês fizeram que vocês gostaram. Isso vale. Eu quero que... Nossa, professora, eu vou amar. Eu vou amar isso demais. Vai valer 1 pontinho para uma nota ruim. Então, vocês vão ter que mandar para mim no e-mail. Ok? É até quando? Professor, até sexta que vem. Reportagem? Não, Pode fazer só por diversão. Eu quero escreva um relato. Sempre. Pode fazer só por diversão. Olha só. Tudo que a gente. E é um relato que tem que enviar pelo e-mail, em vez de enviar pelo WhatsApp.
Por quê? Por e-mail é mais Ok, fácil entendi. para eu ler o texto, tá? Porque aí vocês vão digitar em algum lugar, ou se alguém não tiver como digitar, escrever. Mas fica mais fácil de eu ler no computador do que no celular. Aí, olha só. Escreva um relato. E a Lara fez uma observação. Posso fazer só por diversão? E eu vou ensinar uma coisa para vocês. Ó. É porque eu não tenho certeza se eu tenho nota baixa, se eu tenho alguma nota baixa, daí Que, poderia fazer só por diversão. ó, quando a gente faz uma coisa que gosta, por exemplo, eu gosto de estudar. Eu, tá? Gosto de ler. Gosto de debater, de argumentar, tá? Quando a gente faz esse tipo de coisas que a gente gosta, parece que o tempo passa mais rápido. Parece que você está brincando. Para mim, dar aula, por exemplo, claro que tem situações que são estressantes, tá? Mas dar aula, por exemplo, como eu faço com vocês, que é onde a gente dá o conhecimento, vocês debatem, vocês pedem explicações, tiram dúvidas, perguntam, isso me dá satisfação. É como se eu estivesse brincando. Então o tempo passa rápido. Compreende? Tudo que a gente faz por diversão e porque gosta de fazer, a gente faz melhor. Não que eu seja um grande professor, né? Tem muito que aprender. Mas a gente faz um pouco melhor. Entendeu, Lara? Sim, entendi. Então, mãos à obras. Esse relato eu quero que vocês façam e me entreguem até sexta-feira. E, professor, minha viagem teve cada perrengue, hein? Eu quero ver. Peraí, é pra entregar até sexta-feira. E que dia é hoje? Hoje é Sexta-feira que vem. Sexta-feira que vem, filho.